é a parte de seguro para eventos, que aqui é desde um seguro para evento social, como um casamento, uma festa de aniversário muito simples, até um mega festival. Hoje, o corretor, ele vai falar conosco, nós vamos pegar na mão deste corretor, ensinar muitas vezes, porque como é uma coisa de nicho, às vezes ele não sabe nem por onde começar. Então a gente ensina tudo o que ele precisa para ingressar nesse novo nicho. O que nós precisamos? Que os corretores, eles entendam que o seguro para entretenimento é uma grande oportunidade. Muitas vezes ele fica ali naquele automóvel, que fica com seguro anual, que quebra o vidro, que não pagou, que precisa de nova vistoria. Aqui nós estamos falando de um mercado ainda pouco explorado, né? Que o corretor que quer se especializar nisso, ele vai se dar bem, ele vai entender que realmente a concorrência é menor. E aí, pessoal, e hoje a gente veio a São Caetano do Sul para conhecer a iExpert, uma MGA de seguro de eventos, especializada em seguro de eventos, criada pela Juliana. Então a gente vai entender como é que funciona esse modelo de negócio, como é que ela pode ajudar os corretores de seguros, tudo isso nesse vídeo. Então já sabe, curte esse vídeo, compartilha, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e fica com a gente até o final para conhecer um pouquinho mais da iExpert. Tudo bom, Juliana? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço, um grande prazer. Me conta aí, o que é a iExpert? Eu falei certo o nome? É Falou. iExpert ou é iExpert? É Axpert, na realidade é um trocadilho aí como a expert, né? Que somos considerados aí como experts em atender o mercado de seguros para entretenimento aqui no Brasil. Você falou sobre seguro de eventos, agora você está falando em entretenimento. Entretenimento, eventos, né, vamos dizer assim, é algo menor do que entretenimento? Entretenimento inclui outras coisas além de eventos em si? Inclui. Quando nós falamos em entretenimento, nós falamos de alguns pilares, né? Os principais, como você comentou, é a parte de seguro para eventos, que aqui é desde um seguro para evento social, como um casamento, uma festa de aniversário muito simples, até um mega festival, né? Então nós participamos aí, damos apoio a esse corretor para todos esses tipos de eventos. Um outro pilar é a parte de seguros para audiovisual, né? Que aqui o foco são as produtoras de filmes que acabam sendo demandadas por grandes distribuidores a fazerem um seguro próprio. E aí, além desses dois pilares, tem outros tipos de seguro, como Holy One, fica dentro de uma outra categoria aqui de Price Indemnity, outras coisas que ficam também dentro do entretenimento. Então é bem amplo. Legal, legal. E Ju, me conta, quanto tempo tem a Expert? Bom, nós estamos aí entrando no 6º ano, né? Pegamos aí no mercado que estava parado no meio da pandemia, iniciamos nossa operação acreditando no setor, né? E, enfim, os corretores abraçaram a Axper, abraçaram o nosso produto e estamos aí emitindo cada vez mais apólices, né? Saindo muitas vezes do eixo São Paulo e Rio de Janeiro, né? E atendendo o nosso Brasilzão aí. Eu queria entender um pouquinho do modelo de negócio de vocês, né? Hoje o modelo, né, MGA, que é o modelo que vocês atuam, é um pouco mais recente. E eu sei que o próprio modelo de MGA é bem flexível, né? O que fica com a seguradora, o que fica com a própria MGA. E como é que funciona esse modelo, no caso, o modelo de atuação de vocês dentro desse contexto? Certo. Então, assim, o modelo MGA ainda é muito novo aqui no Brasil, né? Tem quantos anos? Então, a circular... 2021, foi isso? Isso, foi 2021, né, que começou uma certa regulação aí dessa nova figura dentro do mercado brasileiro, né? Nos Estados Unidos e Europa, isso aí já é extremamente difundido e inclusive, essa semana tive informações de que o combinado, o loss ratios destas seguradoras que optam por trabalhar com MGAs são os melhores que tem no mercado, né? Porque as MGAs, elas costumam trabalhar muito com nicho. E quando a gente fala em seguro para entretenimento, é extremamente nichado. Nós temos pouquíssimas pessoas com essa especialização, né? Então hoje é diferente assim, eu costumo brincar, né? Muita gente, e tem muita assessoria que às vezes confunde um pouquinho. A assessoria... Acho que o próprio corretor às vezes
Ele não é o entende. parceiro do corretor, mas é um É. parceiro assessoria, MJ. Exato. A assessoria, ela espera a seguradora. Ela espera a seguradora criar o produto, criar seus sistemas, né? E aí ela pega, tem o treinamento dentro da seguradora e ela distribui para a base de corretores. O papel da MGA, ele é com um protagonismo muito maior. Então a gente não espera a seguradora. Nós entendemos que determinado setor precisa de um desenvolvimento, um produto novo. Nós vamos até o mercado internacional, nós entendemos o que há de mais moderno, o que há de mais completo, trazemos aqui para o Brasil, tropicalizamos o clausulado, somos responsáveis muitas vezes pela nota técnica, pelo desenvolvimento do sistema, e quando toda essa cadeia ela está pronta, aí sim a gente oferece para a seguradora, né? Então a seguradora, muitas vezes, se ela vai esperar, né, por exemplo, uma determinada seguradora ela quer iniciar no seguro de entretenimento. Certo. Ela vai precisar contratar um profissional de mercado, montar a equipe, desenvolver toda essa parte que a MGA já tem pronta. Né? Então, nós sabemos aonde estão as oportunidades, aonde estão os corretores especializados. Então, assim, é só plugar e começar a vender. Faz sentido. Mas hoje, quando a gente fala de MGA, eu sei que a MGA pode atuar tanto na parte de subscrição, na parte de regulação de sinistro, inclusive na parte de gestão das cobranças e tudo mais. Como é que é a atuação de vocês hoje? Vocês atuam em todas essas áreas? Qual é a seguradora parceira de vocês? Certo. Então, a figura MGA lá fora, ela tem exatamente todas essas fases. Aqui no Brasil, a gente precisa ter muito pé no chão, ser muito humilde para falar que nós precisamos aprender ainda muito com o mercado internacional. Nós falamos da figura MGA, que é o quê? Essa sigla, né? Managing General Agent. Então, é um agente completo que faz exatamente todas essas fases, inclusive de cobrança de prêmio e pagamento de sinistro. Nós falamos MGA, mas nós estamos muito mais com uma figura que nós chamamos de MGU, que esse U é de mais de underwriting, de subscrição. Porque aqui nós vamos colocar ainda, né? Porque pensamos no futuro em profissionalizar cada vez mais e termos todas essas soluções aqui internamente, né? Então, hoje, o corretor, ele vai falar conosco, nós vamos pegar na mão deste corretor, ensinar muitas vezes, porque como é uma coisa de nicho, às vezes ele não sabe nem por onde começar, né? Então, a gente ensina tudo o que ele precisa para ingressar nesse novo nicho, né? Porém, toda a parte de pagamento de prêmio é feito diretamente para a seguradora. Quem vai regular o sinistro e quem vai pagar pelo sinistro é a seguradora. Isso eu estou falando hoje, né? Pretendemos, num futuro muito próximo aí, trazer cada vez mais o papel verdadeiro de uma MGA. Que é fazer esse trabalho Que é fazer o trabalho completo. E a seguradora ali na retaguarda, enfim, Exato. resolvendo a parte burocrática. Exatamente. Hoje vocês são parceiros de uma única seguradora. Até para entender um pouquinho mais desse modelo, uma MJ pode ser parceiro de várias seguradoras em produtos diferentes? E como vocês atuam hoje? Pode, não tem uma regra fixa, né? É claro que determinado produto, a gente entende que determinada seguradora, ela está muito mais avançada do que outras para o modelo de MGA. Né? Então, no caso do seguro para o básico que a gente chama aqui do pacotinho, né? A Essor hoje é a melhor seguradora do mercado que entende. Por quê? Porque ela dá a liberdade para a MGA de realmente desenvolver aquilo que o mercado precisa. Não é um produto que a seguradora impõe, fala, olha, isso aqui. É muito de ouvir. Por quê? Porque sabe da nossa experiência justamente de entender, às vezes, o que nem passa na cabeça do corretor. É o que passa na cabeça do cliente final. Porque é um clausulado que precisa ser moldado com vocabulário, tudo para atender o nicho específico e não simplesmente ficar replicando clausulados de outras indústrias que muitas vezes não vai funcionar para o entretenimento. E faz sentido que seguradoras novas, assim, novas ou que repensaram o seu modelo de negócio mais recentemente, comparado aos grandes players, né? Os top 5 lá do mercado de seguros, se a gente pegar ali, essas seguradoras novas ou que não são as grandes seguradoras, têm mais apetite ou são mais abertas ao modelo de MGA?
Eu acredito que sim, não é uma regra, Sim. né? Mas muitas vezes, como a Axper ela leva a solução completa para a seguradora, quando eu falo completa, eu esqueci de um detalhe muito importante que eu não mencionei anteriormente, que é a parte de resseguro, inclusive. Então, quando nós chegamos com toda a solução, eu pergunto inclusive para a seguradora, você gostaria de reter, de ter uma capacidade do próprio grupo, ou vocês gostariam de contar com um resseguro que a própria Axper traz lá de fora, né? Então, para as seguradoras entrantes, muitas vezes é interessante, porque ela fala, puxa, eu não entendo do nicho, eu não sei, é óbvio que ela vai ouvir o histórico de sinistralidade daquela carteira, mas muitas vezes ela vai falar, puxa, deixa eu começar realmente colocando uma capacidade lá fora, para eu entender como que funciona, ter uma experiência para depois, daqui 2, 3 anos, entender se vai ou não reter alguma coisa localmente. Entendendo agora um pouco mais, Juliana, faz muito sentido entender que perceber que a MGA agora realmente tem um papel muito mais ativo comparado a uma assessoria, né? Que está ali para receber e, enfim, desenrolar os problemas do dia do corredor, assim como vocês estão, mas numa outra parte existe um esforço muito maior de trazer algo mais pronto para a seguradora. Exato, e inclusive as assessorias, elas não concorrem com as MGAs. Pode ser uma parceira de vocês. Porque ela me ajuda no canal de distribuição. Então, Anderson, aqui nós temos a equipe de subscrição, sendo a Yasmin e a Carla e a Larissa, né? Elas já são efetivas, estão conosco desde o começo da Axper, e a Larissa é a nossa estagiária. Legal. Né? E temos aqui a parte comercial, que é o Pascoal e o nosso gerente, o Nicolas. Bom, mas antes de falar um pouquinho de cada um deles, meninas, me explica aí o que vocês fazem no dia a dia de subscrição. Nós fazemos a análise dos riscos, toda a comunicação com os corretores, entender se aquele custo está adequado com o cliente, se precisa de algum desconto. A gente faz o acompanhamento dos sinistros também. Basicamente, todo o atendimento do corretor são feitos por vocês, é isso? Legal, no dia a dia, assim. Interessante. E me explica, Ju, a questão chega um corretor com uma demanda e tudo mais, aí chega tipo, ó, o concorrente aqui tem essa taxa e tudo mais, e aí é papel de vocês olharem, por exemplo, a parte atuarial, entender ali os limites, até onde pode ir com a taxa e tudo mais. É o papel de vocês entenderem se tem uma margem para negociação. Exato. O importante dizer que, por mais que todo esse atendimento, tudo, obviamente, mesmo sendo uma MGA, existem os guidelines que nós temos que seguir, e tudo é feito a 4 mãos, em parceria com a seguradora, né? Então, o papel das meninas aqui é justamente analisar, receber essa demanda, entender como enquadrar esse risco, a precificação e ter, obviamente, negociações de desconto, alguma coisa específica para fechamento do negócio, né? Mas muito dentro daquilo que é colocado junto com a seguradora. Mas as meninas aqui, elas atendem muito bem esse corretor, é pegar realmente na mão, né? Obviamente, os corretores especializados, eles já sabem o caminho das pedras, ele já entra no sistema, ele já cota, porque é muito importante. Quando a gente fala em eventos, às vezes o evento vai acontecer daqui a pouco. Normalmente é assim, então, né? O corretor, ele tem que ter uma ferramenta para conseguir emitir a pólice, boleto, tudo na ponta. Então, é um ramo que requer muita agilidade, muita velocidade, né? Então, outras seguradoras, por exemplo, você vai falar com um comercial que atende uma infinidade de segmentos, inclusive entretenimento. Ele vai dar um foco naquilo ali. Aqui não. Como nós temos essa especialização, nós respiramos os seguros para eventos, né? Nós atendemos esse corretor com um tapete vermelho, porque independente se ele tem uma oportunidade ou se ele é especializado, aqui ele vai estar conversando com quem realmente entende do que o cliente desse corretor precisa. Então tem um sistema lá na ponta para submeter uma proposta, um orçamento e tudo mais, mas fugiu a regra, ou precisa de algum esclarecimento, tirar alguma dúvida, tem as meninas para atender. Exatamente. Claro que com a tecnologia, com o avanço da inteligência artificial, o nosso papel aqui, em parceria com a seguradora, é justamente colocar
cada vez mais a inteligência de subscrição dentro de um sistema, para que realmente essa interação ela seja reduzida, para que tenha mais autonomia para o corretor. Mas é claro, riscos mais complexos, até o corretor ele se sente mais confortável de submeter e conversar, entender se está faltando alguma cobertura, algum limite que precisa ser aumentado e outros fatores. Pascoal, como é que está o apetite dos corretores, novos corretores, para esse nicho, né, de entretenimento, seguro de eventos? Sim, o meu papel aqui da área comercial junto com o Nicolas, né, é fazer a captação dos corretores, né, entender quais são as suas demandas, as suas oportunidades para trazer para que a gente possa trabalhar juntos e desenvolver algum projeto específico. Nicolás, me fala aí qual é o teu papel aqui hoje no dia a dia, como é que tu ajuda os corretores também no dia a dia? Claro, com certeza. Hoje o meu papel principal aqui dentro da Axper junto com o Pascoal, desenvolver um trabalho muito com o corretor, pegar esse corretor na mão, trazer novas ideias, trazer novos projetos que a gente precisa mostrar para ele as possibilidades que tem no mercado, dentro do mercado de eventos, que ele acha que é um ticket médio ali, que não vai agregar em muita coisa, mas pelo contrário, é um produto que dá valor e que agrega muito hoje no mercado, né? Quando a gente olha para o mercado de feiras, eventos corporativos, shows musicais, a gente tem outras oportunidades além da estrutura em si, tradicional em si, né? Eu coloco aqui também o que a Ju colocou há alguns minutos atrás, o nosso papel aqui como comercial, diferente das seguradoras tradicionais do mercado hoje, a Axper tem o foco ali 100% de atender as dúvidas ali daquele ramo específico. A gente vivencia 24 horas o mercado ali de seguro de entretenimento, tanto voltado na parte audiovisual quanto de eventos. Então a gente tem esse foco muito legal de atender, pegar esse corretor e ensinar como ele pode conduzir esse produto da melhor forma. É isso. Obrigado. Ju, queria entender um pouquinho mais das oportunidades desse mercado e conhecer um pouquinho da tua trajetória. Vamos lá? Vamos lá. E Ju, eu sei que tua trajetória não começou com o seguro de eventos, né, com o entretenimento, não começou com a Axper. Tem uma trajetória antes disso, né, com esse mercado? Sim, um pouquinho. Sim, eu caí meio que de paraquedas, acho que como muita gente no nosso mercado de seguros, né? E tive a oportunidade de ingressar como estagiária numa grande multinacional, né? E lá, como eu sou formada em comércio exterior, eu ingressei no departamento de transporte, né? E era a minha paixão, né? Só que na ocasião surgiu uma oportunidade de efetivação numa outra área. Óbvio que eu não perdi essa oportunidade, né? E depois de uns 4, 5 anos, me apresentaram o seguro para entretenimento, que era algo que estava meio que deixado de lado dentro dessa seguradora. E eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista, que eu falo assim, gente, eu acho que eu não vou conseguir fazer mais nenhum outro tipo de seguro que não seja o entretenimento. E foi aí que eu me aprofundei muito. Eu fiz diversos cursos no exterior, aqui no Brasil. Quando fala cursos mesmo, é você ingressar dentro daquele mercado, não de seguro, mas do cliente. Como é que funciona o mercado de Exato, então eu quero fazer, eu fiz seguros para organizadores de eventos. Eu saí na rua para fazer um curta-metragem, junto com diretores, com pessoas da área do audiovisual, para entender na prática, né? Porque só quando você tem essa vivência e você tem a oportunidade de cada vez mais conversar com os clientes finais, é aí que você abre, você expande justamente para entender as necessidades de melhoria de clausulado, né? E aí eu fiquei 20 anos nessa multinacional. Foi aí quando chegou a pandemia, que obviamente afetou todo o mercado, mas em específico o mercado de entretenimento, porque eventos foi a primeira coisa que desligaram, né? Não tinha... Tudo que era vivia
dependia do presencial. Exatamente, exatamente. E aí foi quando essa seguradora até então decidiu não trabalhar mais com esse segmento de forma mundial naquela ocasião, né? E aí ela não encerrou a carteira, ela pausou, é isso? ela pausou naquele momento sim. a carteira, né? E os meus colegas de 20 anos, né, tiveram que também procurar outros empregos, né? Foi aí que eles foram para novos sindicatos lá no Lloyds e eles que me trouxeram a ideia, né, Juliana, por que você não abre uma MBA? Naquela ocasião, em pleno 2020, que nem existia ainda a circular da SUSEP de representação, eu perguntei, o que é isso? Eu não sabia nem o que era uma MBA, então, né? tu não tinha contato nenhum. Nem tinha nenhum contato. E eles me explicaram, Juliana, são muitos anos de confiança, de auditoria, nós estamos em novos sindicatos, a gente confia muito, são pouquíssimas pessoas que trabalham com isso na América Latina, então nós, por que não trabalharmos para dar a capacidade, né, para, no caso aqui, a capacidade vem através do ressegurador, passa obviamente para a seguradora, né? Nós sabemos que as MDAs lá fora, quem tem o papel é realmente a MJ. Aqui no Brasil, por mais que a gente ajude a seguradora a trazer esse papel, hoje ele ainda fica sob o comando da seguradora, né? Então, além da questão que você trouxe de recebimento de prêmio, de sinistro, quando você tem uma verdadeira MDA, é ela que tem o papel e ela vai realmente, olha, eu quero essa seguradora, eu quero aquela, ela que comanda, né? Esperamos que um dia aqui no Brasil, muito breve, nós tenhamos esse modelo completo, né? Mas foi aí que surgiu a ideia da MDA e aí eu fiquei pensando muito, porque o que me deixava mais desconfortável depois de 20 anos de relacionamento com esses corretores era justamente o que eu vou falar para esse corretor? O que eu faço para nunca mais esse corretor ficar na mão? Porque muitas vezes, e tudo bem, sejamos pragmáticos, cada seguradora tem a sua decisão, não tem certo, não tem errado, uma hora ela quer a carteira, outra hora ela não quer, e tá tudo bem. Só que eu fiquei refletindo muito o que eu poderia fazer para o mercado, para que, se eu vejo que uma opção A ela está indo bem, mas eu posso ter uma opção B, C, D, justamente para que se algo acontecer, como uma pandemia que afetou muito o mercado, né? Como que eu não deixo esse corretor na mão? Como que se eu vejo que determinado ressegurador, ele não tem mais determinado apetite, como que eu posso buscar no mercado outros resseguradores com aquele apetite, justamente para o mercado não travar? Né? Como que esse corretor ele se sente confortável em ter um parceiro que amanhã não vai deixar ele na mão. Sim, e a tua trajetória nessa seguradora passou pela área técnica, de produtos, comercial, porque, assim, te ouvindo, você se apresenta muito bem, todos os seus argumentos em relação ao produto, como você fala com o corretor, você se apresenta muito bem. Não é comum isso, encontrar num profissional, às vezes, da área de produtos, da área técnica. Passou por todas essas áreas nessa seguradora? Sim, eu acho que isso que é o mais importante, né, e interessante. Às vezes, muitos profissionais, eles estão inseridos dentro do mundo corporativo e o mundo corporativo, ele fala, olha, agora você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E na ocasião, dentro dessa seguradora, hoje eu vejo, para minha sorte, nós não tínhamos uma área de produto, uma área comercial, uma área técnica. Eu tinha que fazer tudo. Era um ramo já mais enxuto. Então, o que me trouxe um grande aprendizado. E também não ter aquela ansiedade de pular fases. Então, eu tive minha experiência de estagiária, que me agregou muito. Depois eu fui para a área técnica. Fui júnior, fui plena, sênior dentro da área técnica. Então eu sabia como emitir a pólice, o porquê de determinadas informações. E isso me ajudou a desenvolver um sistema.
Porque eu entendi exatamente o que precisava estar por trás desse sistema. Tanto do lado da seguradora como Exato. do lado do E depois de toda essa passagem técnica, eu tive a oportunidade de atuar como subscritora. Né, que foi aí que aflorou ainda mais a ideia da subscrição em si, de entender, né, foi até engraçado porque quando eu saí dessa seguradora, muitos corretores perguntaram: Juliana, você vai abrir uma corretora? Porque ou você vai para uma seguradora, ou como não tinha muitas seguradoras saindo do mercado, ou eu ia para uma seguradora nova, ou eu ia para uma corretora. E eu entrei em desespero, porque eu falei assim, gente, eu não sei atuar como corretora. Eu sei entender o que o cliente precisa, mas eu gosto do desenvolvimento desse produto. Eu gosto de estar nos bastidores da seguradora, justamente para colocar na mão desse corretor o melhor produto que ele possa ter. Ju, desde o início a gente está conversando sobre produto, sobre mercado, a gente já vem falando até agora, mas que mercado é esse e qual o tamanho, né, dessa oportunidade? É um mercado gigantesco, tanto é que assim, hoje a gente acredita que não faz nem um terço dos seguros para eventos que existe. Né? Ainda é um mercado que não tem a cultura muito disseminada. Então, quem que contrata? Muito eixo São Paulo e Rio e muito pela questão, muitas vezes, contratual, que é uma obrigatoriedade do local ou do organizador do evento com seus fornecedores, estandes, né? Então, o que nós precisamos, Anderson? Que os corretores, eles entendam que o seguro para entretenimento é uma grande oportunidade. Muitas vezes ele fica ali naquele automóvel, que fica com seguro anual, que quebra o vidro, que não pagou, que precisa de nova vistoria. Aqui nós estamos falando de um mercado ainda pouco explorado, né? Que o corretor que quer se especializar nisso, ele vai se dar bem, ele vai entender que realmente a concorrência é menor, né? E muitos, às vezes, eles podem pensar assim, mas é um ticket tão baixo. E o Nicolas até comentou, né? Na realidade, o ticket é baixo, mas eu estou falando muitas vezes de 3 dias de vigência. Então, quando eu começo a massificar esse mercado, eu entendo que muitas vezes não é uma pólice para cada evento. Eu tenho os fornecedores, eu tenho as marcas que fazem as ativações dentro desses eventos. Então, às vezes você fala assim, tem a festa regional ali de determinada cidade. Não é uma oportunidade. Às vezes você vai ter 30, 50 pólices que podem ser comercializadas dentro de um único evento. Porque a gente pode pensar igual um condomínio. O próprio condomínio tem o seu seguro, mas cada casa individualmente precisa ter o seu. É assim que funciona no evento, com feira, com stand, enfim, com ativações? Você deu um exemplo perfeito, justamente porque quando nós falamos em responsabilidade civil, cada um precisa ser responsável por aquilo que é a sua atividade. E você nunca sabe. Ou você, como organizador de um evento, você praticamente só contrata e subcontrata. Então, você, óbvio, tem a responsabilidade principal, porque é você que está organizando, só que se um fornecedor causar um dano, obviamente ele teria que ter uma pólice. E, obviamente, o organizador também tem que ter sua pólice. Pensa num seguro de um carro. Se eu bato no seu carro, é o meu seguro que precisa ser acionado. Em responsabilidade civil, quando você tem uma ação judicial, você não sabe muitas vezes o que um juiz vai determinar. Por isso que a gente sempre aconselha que cada empresa tenha o seu próprio seguro. Até porque esse subcontratado ou patrocinador, apoiador que tem uma ativação lá, ele pode vir a causar algum dano e tudo mais, e esse organizador vir a ser responsabilizado até mesmo por negligência, por não ter exigido ou não ter tido os critérios certos ali na hora. Exatamente. Então, nós vemos assim que de 5, 10 anos para cá, o mercado, ele se profissionalizou um pouco mais. Ainda não estamos nos patamares internacionais, né? Como que é o patamar internacional? Um organizador, ele nem contrata qualquer fornecedor se esse fornecedor não apresentar uma pólice de seguros. Aqui no Brasil, a gente ainda tá, olha, por favor, cadê a sua pólice? Me apresente sua pólice, né? E ainda nessa questão de obrigatoriedade e não de uma conscientização do próprio fornecedor de entender que eu nem vou querer sair para montar nenhuma estrutura, para distribuir um alimento e bebida se eu não tiver um seguro. Mas é um começo.
E quando fala em evento, vamos dizer assim, eu sei que a gente pode dividir aqui, né, a parte do audiovisual, a gente já vai falar dela, eu acho que eu queria entender um pouco mais, mas quando a gente fala em evento, é desde o evento, tipo, num grande estádio, numa casa de show, a gente está próximo aqui a São Paulo, né, tem diversos centros de convenções, centros de eventos aqui, a gente costuma ir, né, inclusive hoje a gente ainda vai visitar um evento, mas são desde esses eventos, mas também eventos menores. Qual é vamos dizer assim, porque eu imagino que esses grandes eventos já tenham corretores, enfim, que já estão ali lado a lado com as produtoras e tudo mais. Se tu pudesse explicar um pouquinho quais são esses tipos de eventos assim que estão próximos, que são oportunidades mesmo para o corretor hoje, tu acredita? Olha, nós temos desde casas de eventos sociais, como comentei, salão de festa, tá? Que obviamente tem as suas questões. O que às vezes as pessoas podem pensar, né? Mas puxa, eu como noiva, vou precisar apresentar uma apólice? Poderia. Lá nos Estados Unidos, isso já é... O próprio casal tem que ter o seu próprio ele já apólice, contrata e tá tudo certo. Aqui no Brasil, ainda tem, de certa forma, uma consciência. Por que eu, como noiva, vou contratar uma apólice, sendo que quem precisa me resguardar é o próprio buffet, por exemplo, né? Porém, uma coisa interessante que as nossas apólices, elas dão amplitude, a cobertura, é o dano que algum fornecedor da noiva possa causar no local. Porque, óbvio, que o dono do espaço, ele já tem um seguro. Mas por que ele vai acionar a apólice dele, pagar, ter a questão da franquia aí, perder bônus desta apólice, sendo que quem causou esse dano foi um fornecedor que os noivos levaram. Só um exemplo de algo simples que também para os buffets se conscientizarem, né? E aí a gente vai ampliando. Quando a gente fala em evento corporativo, desde uma simples reunião, o que o corretor e muitas vezes o cliente pode achar, mas meu evento é tão simples. A festinha do São RH lá. 50 pessoas. A festinha que o RH faz no mês. Só que essas 50 pessoas, às vezes, num congresso médico, nós estamos falando de 50 cirurgiões plásticos. Imagine que algo aconteça e esse cirurgião quebre a mão. Imagine o lucro cessantes. Então, a gente precisa desmistificar de achar que se o evento é pequeno, ele não precisa de seguro. Independente do tamanho. Ou o risco é minimizado, enfim. Exatamente. Então, e aí já começa a aumentar a complexidade, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, é um show de rock, é um evento mais complexo. Sem dúvida, esses eventos não tem como não ter o seguro. Mas independente do tamanho e do tipo de evento, o risco existe. Né? E muitas vezes, pode falar, mas a minha empresa é pequena. O que o risco acaba sendo ainda mais agravado. Porque se ela é pequena, ela acha que não precisa do seguro, se acontece alguma coisa dependendo da gravidade, pode trazer a falência dessa empresa se ela não tiver um seguro adequado. Então, desde uma empresa que organiza seus eventos internos ou recebe clientes, enfim, uma igreja que está ali, volta e meia faz eventos às vezes para a comunidade ou para o próprio público interno, isso tudo a gente pode considerar como evento que tem potencial de ter um seguro. Exato. Isso a gente está falando desde o seguro mais básico, que é o de responsabilidade civil. No mínimo esse, né? A parte de riscos diversos, que envolve toda a parte de bens para a realização do evento, desde telão, estrutura, equipamentos de som, iluminação, né? E até propriamente os acidentes pessoais, né? Que aí você fala assim, poxa, mas os acidentes pessoais vai cobrir o quê? Vai cobrir o público, o artista, mas por que eu tenho que ter duas coberturas? Na realidade, é uma cobertura complementando a outra. Os acidentes pessoais geralmente são importâncias seguradas mínimas e não vai cobrir dano moral, dano estético, custo com advogado. Isso só vai estar amparado dentro do responsabilidade civil. A gente pode dividir assim, o seguro ou a cobertura de responsabilidade civil e as coberturas de danos, é isso? Isso, o responsabilidade civil, que pensa nas pessoas, e até mesmo o local do evento como terceiro. Tem cobertura, inclusive, para fora do evento. Então, se um carro contratado pela produção atropelar alguém, bater,
existe cobertura para isso. Montagem, desmontagem, alimentação, né? E o interessante é que quando nós tivemos a oportunidade aí de desenvolver esse produto, a gente quis fazer algo diferente que o mercado tinha até então. Nós trouxemos, né, uma pólice muito mais robusta aqui, que a gente chama de all risks, né? Todos os riscos para a responsabilidade civil. Então, enquanto outras seguradoras consideram 10, 15 coberturas como adicionais, aqui o corretor, com um clique, na básica até cobertura de empregador, ele já considera, nós já consideramos dentro da cobertura básica. Legal. E o que o corretor tem na ponta dentro desse sistema? É o cota, é a esteira completa? A esteira completa, exatamente. Lembrando que, só voltando a falar um pouquinho das coberturas, o seguro para eventos, ele vai muito além do multirrisco. Então, esse pacote que a gente está conversando aqui é o básico do básico, né? Mas você já parou para pensar que essas empresas, muitas vezes, elas estão aqui em São Paulo, mas é um congresso médico que vai ser realizado no Nordeste? Certo. E o seguro viagem? Qual que o corretor está visualizando também que o seguro de eventos pode trazer oportunidade para vender o seguro viagem? Porque se alguém tem uma questão de saúde, é óbvio que esse pacotinho aqui não vai considerar essa situação, atraso de voos e tudo mais, né? E existe uma outra cobertura que é extremamente importante e que o mercado ainda não se atentou para vender, que é a cobertura de cancelamento do evento. Sim. Né? Que isso, algumas seguradoras trabalham, não são todas do mercado, né? E justamente foi onde trouxe o problema na pandemia, porque pandemia era um risco coberto, né? Eu lembro, a gente já organizou eventos online, presenciais, e a partir da pandemia todos os nossos clientes passaram a incluir lá uma cláusula específica sobre cancelamento e tudo mais, enfim. Vamos dizer assim, já colocar uma regra específica, né, para cancelamento. Eu acho que tem para essa questão específica, tem uma forma de se tratar isso até a pandemia e tem uma forma depois disso. Deveria, mas ainda estamos engatinhando. Então, o corretor, ele não se atentou que isso é uma grande oportunidade, que ele tem que fazer, ele tem que vender mais. É óbvio que esse corretor, ele vai estar ouvindo a gente, vai estar vendo, a gente vai falar, Juliana, mas eu não consigo, não é tão fácil nós acharmos seguradoras que já operam com isso, né? Mas é aquilo, se a seguradora também não recebe a demanda, ela também não vai desenvolver, não vai ter tanto apetite para aquilo. É necessário, né? Então, o que a gente precisa? Que os corretores entendam que isso é uma cobertura extremamente importante, que comecem a falar para esse cliente que é importante ele contratar e, com certeza, quanto maior a demanda, o que vai acontecer com o custo? Que hoje a gente ouve muito ainda que é caro. Mas óbvio que se eu aumento as contratações, com certeza a gente vai conseguir trabalhar aí numa redução de custo interessante, né? E aí a gente teve problema com a pandemia, Brasil, ninguém contratava, só grandes organizadores de eventos, grandes festivais. Quando você olha o mercado pequeno e médio, ninguém ainda contrata. Aí veio a situação do Sul, com as enchentes e tudo mais. Imagine, de novo, os organizadores do Rio Grande do Sul sofrendo com os cancelamentos. O próprio mercado de seguros teve que alterar um evento que seria meio que no fim do ano, passou para o ano seguinte. Exato. Então, se tivesse uma cobertura de cancelamento, não teria sofrido duas vezes, na pandemia e nessa questão, né? Então, é uma cobertura extremamente importante que mexe diretamente no bolso do organizador do evento. E tem algum exemplo, assim, recente que tu pode compartilhar, de sinistro, assim, relevante que aconteceu em evento? Assim... Todo dia, né? Mas, assim, por um lado é bom, pra mim, lado é bom, né, que nós temos a oportunidade de mostrar para o mercado que a pólice funciona. Então é importante a gente ter sinistro, né? Então o ano passado foi um ano muito atípico. Nós indenizamos muitos casos, né? Principalmente por questões climáticas. Né? Então, antigamente, até quando você analisa a cobertura de cancelamento, antigamente era muito mais fácil, porque você entendia se o evento, por exemplo, aqui em São Paulo, se é janeiro, fevereiro, eu tenho uma questão de clima um pouco mais delicada. Hoje em dia, não tem hora, não tem mês
para termos aí os ciclones extratropicais. Sim, das chuvas e dos ventos fortes, né? Exato. Falta luz, enfim. Exatamente. Então, ele passa a ser um risco um pouco mais complexo a questão de clima. E aí, se você der o Google, você vai ver que diversos exemplos de queda de estrutura por conta de vento, por conta de chuva muito forte, que aí acaba prejudicando o solo. E aí, dependendo da quantidade de pessoas que você tem dentro de um camarote, de uma área VIP, dependendo da movimentação, você pode ter um colapso. E aí você não está falando de uma pessoa. Falando muitas vezes de 50, 100 pessoas precisando de atendimento médico simultaneamente. Recentemente teve o grande prêmio lá de Fórmula 1, né, de Miami, e lá tem uma questão que eu acho que agora que é mais recente, né, mas eu acho que eu vi no dia a dia mais agora, né, nesse grande prêmio da Fórmula 1, que foi a questão, tem um órgão, né, do governo que entende se vão haver raios e tudo mais, então fica medindo a previsão do tempo, ali se vai ter chuvas fortes, raios e tudo mais, e eles determinam se pode ou não ter aquele evento, aquele jogo, enfim, eventos abertos, né, principalmente a Fórmula 1, inclusive a Fórmula 1 teve que mudar de horário por conta disso, e estava acabando a corrida e a chuva começou a cair, então se fosse no horário previsto inicialmente, provavelmente esse evento seria cancelado. Então lá já é comum o governo ditar sobre isso, né? Dizer se pode ou não e tudo mais. Aqui ainda é um pouco... Aqui nos grandes eventos existe. Então, por exemplo, um show internacional... Defesa Civil pode dizer que... Também, obviamente, fortes, mas muitas vezes é uma exigência do próprio cantor, da própria banda, do próprio artista. Isso, então, eu vejo que é muito mais do produtor, da produtora, Mas isso nós vemos muito com relação a shows internacionais. Por isso que eu falo que o Brasil ainda está engatinhando. Lá é assim, não correr o risco, né? Se o vento tiver a X quilômetros por hora ou se tiver raio de tanto em quanto tempo, eu, artista, eu nem subo no palco. Isso é contratual. Certo. Isso, cabeça, mentalidade já, que é o correto. Aqui no Brasil, os nossos cantores, artistas, ainda precisa de ter essa instrução. Muitas vezes, o próprio corretor, ele pode ajudar, né, a parte jurídica dessas empresas. Olha, você não gostaria de melhorar essa cláusula? Inclusive, se não acontecer o evento por essa situação, você tem um seguro. Então, vamos fazer um seguro. Então, é muito essa questão de consultoria para profissionalizar o próprio cliente final, que muitas vezes não se atentou a essas questões. Será que tem uma questão também muito do público, de não querer quebrar essa expectativa, né, do público? Falo dos artistas brasileiros, tem um pouco disso também? Gente? Eu acho que acaba tendo uma reação negativa, né? Pode ter, mas você concorda comigo que se não tiver esse gerenciamento, vai ser, pode ser uma catástrofe. Você coloca pessoas em risco e o próprio artista em risco, dependendo, né? Não vira e mexe, você vê aí na internet, chuva que cai e os próprios cantores com choque ali, com problema com eletricidade, né? Então, isso é muito sério, né? E Ju, me fala o seguinte, o que o corretor tem acesso na ponta, sendo parceiro de vocês? Ele vai ter acesso a esse sistema muito autodidata, que ele vai entrar, são informações muito básicas, necessárias. Então, o que vai precisar? O local do evento, a data, a quantidade de pessoas, o tipo do evento. Com essas informações, ele vai colocar ali, já vai sair a cotação na hora, o cliente dando ok, ele vai conseguir emitir a pólice e o boleto. Então, é muito, muito fácil. Mas o evento vai acontecer daqui a pouco. Ele entra aqui e contrata. E nós ainda estamos um passo um pouco mais avançado do que o mercado tradicional. Porque a Axper, ela tem a tecnologia dentro de casa. Então, hoje, eu já consigo implantar o que a gente chama de digital diretamente no cliente final. Opa, Juliana, mas você está pulando o corretor? Jamais. O meu cliente aqui é o corretor. É o corretor que me traz a oportunidade, eu blindo esse corretor nesta oportunidade e o próprio cliente contrata as apólices sozinho.
Então, óbvio, nós temos aqui um trabalho de entender, desenhar junto com esse corretor o que seria o produto perfeito. Com este trabalho a 4 mãos, o nosso desenvolvedor coloca em sistema. E isso, se o corretor quiser, ele coloca no cliente final. Que cliente final? Donos de espaço, Isso, organizadores de pensando, feiras, isso aí. de uma certa forma que ele consiga massificar. Óbvio que aqui a gente não está falando de um grande festival, mas você concorda comigo que um lançamento de produto, um café da manhã, um stand numa feira, são riscos simples e que nós sim podemos colocar de uma forma mais massificada e mais prática na mão dos nossos parceiros. Então, aquela produtora de eventos, enfim, aquele estabelecimento que faz eventos de forma recorrente, ele pode ter ali na ponta Pode. já vinculado àquele corretor. Lembrando, sempre com Sempre o corretor. Uhum. Jamais faremos parcerias direto com o cliente final. Mas o corretor ele tem que entender muitas vezes que ele não vai estar dedicando um tempo para fechar um seguro muitas vezes que é menos de R$1.000. Ele pode abrir a cabeça se ele tiver um contato com o dono de espaço ou com organizadores que a gente consiga massificar, ele implanta e só vê o negócio rodar por si só. Legal. Gente, hoje a gente ainda vai visitar um evento junto com a Juliana, entender um pouquinho dos bastidores de evento, dos riscos, das oportunidades. A gente vai receber também um cliente, corretor, parceiro. E é isso, tá só começando aqui o vídeo, fica com a gente. Edu, prazer, cara, te conhecer. Prazer é meu. É um profissional que está entrando no nosso mercado de seguros, no mercado, né, que a gente já está, né, Ju? Mas, pô, Edu, antes de entender como é que é a tua atuação hoje no mercado de seguros, entretenimento, eventos, cara, qual é essa tua jornada? Como é que foi essa tua jornada no entretenimento, né? Cara, é uma jornada, uma história longa, mas eu vou tentar encurtar aqui. Eu sou publicitário de formação e empreendedor por vocação, né? E o entretenimento sempre teve na minha vida, a música sempre teve na minha vida, minha família sempre foi muito musical, a gente cantava muito, então a música pra mim é uma coisa incrível. Eu tive a oportunidade de entrar no universo da música em 2016 e depois não saí mais, né? Então já são mais de 10 anos que eu tô direto nesse universo, trabalhando com artistas, eventos, projetos especiais para o universo da música, seja digitais, seja ao vivo, enfim, a gente fez bastante coisa juntos e sou um curioso, um cara que quer simplificar o que é complexo e acho que a gente está conseguindo, né, de alguma forma. Eu tenho a convicção de que a gente está construindo um negócio muito bacana com a Axper aqui. E antes de entrar nesse mercado propriamente como um fornecedor, como alguém que entrega a solução, tu já contratou seguro para os teus eventos, para os eventos, dos projetos que tu tocou? Sim, nós temos até um case aí que é um negócio interessante, um evento para 10 mil pessoas, num espaço de eventos muito grande. E foi bem na época da greve dos caminhoneiros. Cara, eu lembro. Tinha um evento nesse dia, a gente não sabia se ia acontecer no Rio de Janeiro, né? Não sabia se ia acontecer ou não, acabou acontecendo. E os artistas não conseguiam chegar até o aeroporto, aqueles que não tinham helicóptero, obviamente. Não conseguiram chegar até o aeroporto, os fornecedores, óbvio que a montagem é 3, 4 dias antes, um evento desse tamanho. Já estava bem resolvido. A parte de palco, de som já estava legal, mas a questão do fornecimento de alimentos e bebidas e tudo mais, artista não conseguiu chegar, então foi caótico aquele dia, até que chegou a polícia e falou assim, a gente não consegue garantir a segurança do evento. Aí tivemos que falar pro cliente, falou assim, o dono do evento falou, infelizmente vamos ter que cancelar o evento. Foi um dos dias mais tensos que eu tive como profissional, mas graças a Deus o nosso departamento jurídico e o próprio cliente também tinha uma exigência de seguro. O seguro não aconteceu, a gente foi reembolsado e as coisas ficaram bem equilibradas ali, não teve prejuízo, não teve nada. Foi a tua primeira experiência assim de receber A primeira experiência de ver, né, uma indenização sendo paga? A primeira experiência de sinistro. Sinistro. E logo num evento muito grande, né? Então foi de fato uma história
que de alguma forma ficou aqui guardada para que a gente pudesse chegar nesse momento hoje. Quer dizer, eu vi uma dor real e via sempre outras coisas, né? O artista, o ônibus caiu na ribanceira, o helicóptero que caiu, o cara que morreu, não sei o que lá. Juntamos tudo isso e conhecemos o time da Axper e construímos um negócio que a gente imputa aí um valor bacana pro mercado de seguros. É uma nova lógica. De cliente para fornecedor, enfim, para alguém que entrega a solução. Como é que tu entendeu essa oportunidade? Tu já falou que tu é empreendedor, mas qual oportunidade tu enxergou? Algumas. Uma delas era a forma como os produtos são entregues lá na ponta. Né? A gente viu uma linguagem complexa, o seguro é tradicional, é uma linguagem muito técnica, e a gente falou, vamos tirar essa tecnicidade desse conteúdo. Uma outra coisa importante, obviamente que tem tecnologia nas grandes companhias, tem tecnologia, mas a gente trouxe uma camada muito forte de tecnologia para isso. Outra coisa, a produtização de um jeito com uma lógica diferente que pudesse fazer. Então a gente criou um processo de, por exemplo, assinatura de seguro. Que isso a gente não tinha encontrado, né? E para um público específico. Que mais? Então, essa parte de linguagem é um trabalho que a gente vai começar a fazer de construção, de educação, porque as pessoas, além de não, principalmente do pessoal de eventos e entretenimento, eles têm outra linguagem. Quando você fala em seguro, ele fala, não entendo nada, não sei o que é isso que você está me falando, RC, RD, AP, IS, não conheço. A gente falou, vamos simplificar isso e vamos construir uma narrativa diferente, um storytelling diferente, para poder, de fato, entregar uma coisa diferente. Então, acho que essas frentes são as oportunidades que a gente viu, fora tudo que acontece lá no show da artista X no Rio de Janeiro, aconteceu um episódio lá que... Então, assim, as dores do mercado estão aí. A gente construiu uma nova lógica e, graças a Deus, está dando certo. E Edu, bem-vindo ao mercado de seguros. Cara, é isso mesmo, é segurez, é esse desafio de aculturamento, de educar o cliente a entender a importância do seguro, sim, todos os ramos. Claro, alguns, a gente pode dizer que o automóvel já tem uma procura muito mais fácil, acontece, né? Ele acontece mais facilmente, mas na grande maioria dos seguros existe essa carência, essa falta, né, de aculturamento, de entender que precisa planejar, que precisa se proteger e tudo mais. E é muito legal, né, Ju, ver alguém de fora do mercado, como é que ele enxerga esse mundo, né, de forma às vezes diferente e como encontrar uma solução, né, para comunicar melhor. Muitas vezes trabalhar o contrário. Eu acho que o saber ouvir é muito importante, que muitas vezes a gente sente um pouco de falta no mercado de seguros, né? É muito, olha, esse pacote é esse produto, vai e vende. Aqui a gente tem essa sensibilidade de falar, olha, tudo que eu tenho, deixa aqui. Se não está funcionando, Edu, nós temos uma página em branco aqui. Você que veio desse mercado, como que você acha que tem que ser esse produto? O que você enxerga estando no mercado da indústria de entretenimento, o que o mercado tem que fazer de diferente para atender? Né? O ouvir é fundamental para essa parceria e principalmente para levar o produto certo para o consumidor. E qual é a expectativa que tu tem para alcançar, né, alguém que está dentro da indústria, né, do entretenimento? Qual é a tua expectativa nessa solução que tu está criando junto com a Expert? A expectativa é a melhor de todas, porque de fato a gente está criando algo disruptivo, vamos dizer, para esse mercado, né? Outros mercados já fizeram, já romperam essa barreira, mas a gente está trazendo algo disruptivo, com muita tecnologia, com uma linguagem diferente, com uma produtização diferente, com uma modelagem diferente, e agora a gente está subindo nosso marketplace, né? Nosso marketplace, onde a gente tem diversos produtos que a pessoa vai comprar em 3 minutos. Esse é um trabalho que a gente está há algum tempo construindo para chegar nesse produto final. E sim, nosso grande desejo é ser o principal agente, tanto de transformação quanto de vendas para o mercado de seguros, focados no entretenimento, na indústria criativa, no mercado de eventos. Então assim,
oportunidade muito grande de a gente fazer história aí nessa Já estamos. Exato. E provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, a plataforma já vai estar no ar, já vai estar disponível, o cliente já vai poder contratar, né? O corretor também pode ser parceiro, Edu? Sim, pode ser parceiro. A gente está construindo uma estrutura numa fase 1 em que ela é toda focada no cliente final, no B2B, mas a gente já tem alguns parceiros que não são seguradoras, são canais de parceiros, mas sim, o plano é de ter junto com a Axper esses agentes tão importantes para o ecossistema dos seguros. Bom, compartilhei o site, Instagram, como é que o pessoal faz? Hoje é safestbr.com.br e o nosso Instagram é safestbr, LinkedIn safestbr, CBR. É isso, acessa lá para conhecer um pouco mais. Legal, cara, prazer conhecer. Muito obrigado. Tenha sucesso nessa jornada no mercado. E está em boas mãos. Com certeza. Obrigada, Edu. Obrigada pela parceria, viu? Obrigado, eu que agradeço. Ju, então me explica que evento é esse. Começa apresentando o evento pra gente. Não, perfeito. Bom, esse é o InsurTech Brasil. A gente está no ar aí já faz 10 anos, né? Tá fazendo 10 edição, anos. Legal. Não, a gente está na 9ª, né? Porque pulou uma por conta da pandemia. E, bom, é o 2º ano que a gente faz aqui no Center Norte. Qual que é a ideia do InsurTech Brasil? É juntar toda a comunidade de seguros para discutir a inovação, né? E a gente reúne realmente os principais players aqui do Brasil, tanto de tecnologia quanto seguradoras, MGAs também, distribuidores de seguro, corretores. A gente traz também os apoiadores do ecossistema, que são advogados, essas tecnologias para o mercado de seguro, né, que a gente está montando aqui os estandes, então grande parte dos nossos expositores são tecnologias inovadoras para o mercado de seguros e a ideia é juntar essa comunidade para fazer parcerias, para fazer negócios, né? Então é assim que o evento funciona, né? É um dia, tá todo mundo junto, lideranças, pessoas que são relevantes no mercado, podendo fazer networking, se encontrar e estabelecer essas novas parcerias. Então acho que o evento acaba sendo grande ponto de encontro quando o tema é inovação e pessoas de relevância dentro do mercado de seguros que estão preocupadas em trazer essa inovação para o mercado brasileiro. Durante o dia que a gente conversou sobre vários portes de eventos, né? Desde um salão de festa, um evento interno de empresa, e hoje a gente está num evento grande, que só para a gente entender, é um evento que tem quantos patrocinadores, quantos participantes? Pra gente pode parecer um evento grande, mas assim, é um evento de porte médio, né? Quando a gente vai falar da indústria de eventos. Aqui a gente está no Center Norte, tem os pavilhões aqui embaixo, que são eventos enormes, são feiras gigantescas. Aqui a gente tem um evento para cerca de 35 patrocinadores e a gente está esperando receber amanhã entre 1.300 e 1.400 congressistas, aí também tem palestrantes e tal, a gente chega perto de 1.500 pessoas. É um evento grande, mas também não é um evento gigantesco, né? É um evento que concentra realmente os nomes que são relevantes na indústria de seguros. Acaba sendo um evento de 1.000 e poucas pessoas, mas com um networking, uma qualificação muito alta dos participantes, né? Em nível de decisão, dessa interação em nome dessas parcerias de negócios mesmo. Quando a gente fala em evento, seja qualquer tipo de evento, do pequeno ao grande, o grande ápice aqui é um evento de um único dia, né? É esse dia, só que tu tá ali preparando há quanto tempo já? Focado nisso, né? Mais intensamente agora, sei lá, nos últimos 3 meses, mas a gente começa a trabalhar quando acaba o evento anterior, né? Então é como se zerasse o jogo
e a gente, no dia seguinte que acabou o evento, a gente começa tudo de novo, a comercializar os patrocínios, a procurar o espaço, né? Estabelecer o que a gente quer para o evento, quais são as métricas do próprio risco do negócio, então, né, em que base que a gente vai trabalhar, com base no resultado do evento que acabou de acontecer. Então, praticamente, a gente não para, né? É um contínuo, assim, só que no dia seguinte que o evento acabou, zera tudo e começa tudo de novo. A gente falando de riscos aqui, né? Tipo, o maior risco, claro, quando a gente vai chegando próximo, nos dias, imagino que seja nos dias da montagem e no dia do próprio evento. Exatamente, assim, eu acho que a gente tem o risco que é inerente à questão da montagem, a gente tem muitos profissionais trabalhando, estruturas sendo montadas, né? É uma mobilização muito grande. Perfeito, de pessoas logística, e de logística, exatamente. E aí, a gente, claro, a gente tem um trabalho de seguros também para o evento, né? Que existem hoje muitas empresas, muitas seguradoras, MGAs, que têm essa preocupação de trazer a apólice customizada de acordo com a demanda que o evento tem, né? Então, por exemplo, aqui a gente está no Expo Center Norte, eles já têm todo um parâmetro de como eles exigem essa apólice dos organizadores. Então, a gente faz um trabalho aí direcionado a isso, para ter a apólice, mínimo atender a demanda do espaço, né? E a gente, como organizador aqui, né, como é um evento de inovação, a gente também tem que usar um pouco a cabeça para inovar na hora de montar o evento. A gente faz um trabalho para reduzir ao máximo também o risco inerente à montagem. A gente tem essas estruturas que são umas estruturas já pré-fabricadas, que são mais fáceis de serem montadas. Então, por exemplo, eu agilizo a montagem e diminuo muito, por exemplo, o risco de queda para o outro lado aqui, né? Que a gente tem uma área aberta aqui no espaço aqui do Center Norte, a gente está no 2º andar. Então, a gente já faz estruturas pensadas, otimizadas, para ela ser montada mais rápido e também diminuir risco de queda. Então isso tudo é pensado para agilizar essa logística e fazer um evento inovador também do ponto de vista da montagem, da estrutura que a gente pensa. E são estruturas modernas, assim, né, bem adequadas ao estilo do evento, que vai falar de inovação, que vai debater tudo isso. Essa é a ideia nossa aqui para juntar essas duas coisas, né? A inovação no evento e a inovação que a gente vai trazer para os nossos participantes. E nesses anos todos de produção de eventos, eu sei que tu já não produziu só o Insurtech Brasil, produz outros eventos. Já teve que acionar o seguro alguma vez? Nunca! Nunca. Eu tive casos que aconteceram em eventos, mas não eram relacionados ao acionamento do seguro, né? Então, por exemplo, furto simples, esses seguros não costumam cobrir, né? A gente não... Mas aconteceu já em eventos de ter furto simples. Né? Mas assim, isso aí já é um caso que você vai vendo, não tem como, uma circulação altíssima de pessoas, as pessoas acabam tendo que prestar uma atenção um pouco maior aos pertences, né? Num lugar com mais de 1000 pessoas. Mas que bom que independente, né, que você nunca precisou acionar o seguro, você sempre teve a conscientização da importância. Não, perfeito. Não, há muitos anos a gente, né, eu venho dessa indústria e eu sei que tem muitos players, tem muitos organizadores que não contratam seguro porque, assim, é ali gerir o custo ao máximo. Quando eu abri a minha empresa, né, comecei a trabalhar os eventos pela minha empresa, eu sempre contratei, porque primeiro que a gente está dentro dessa indústria de seguros, e aí vem a informação para a gente naturalmente de que existe essa apólice, de que é uma coisa, né, que é acessível e que não tem por que você não contratar, né? Não tem por que você correr o risco e não contratar esse tipo de apólice, porque acho que dentro dos custos do evento, dentro da dinâmica ali, eu acho que a segurança que a gente tem e a relação custo-benefício de você ter essa tranquilidade é infinita, assim, é muito grande, vale muito a pena você ter um conforto e ter a segurança de que se algo acontecer, você está respaldado, né?
Legal, é isso, Ju. É. E hoje a Expert consegue atender esse tipo de evento e eventos maiores. Consegue, né? Nós vemos cada vez mais a conscientização, inclusive, de eventos maiores, onde tem estandes de uma metragem maior. A preocupação do organizador também de pedir para esses estandes, para esses parceiros, Sim. né, terem os seus próprios seguros também, né? É, e você sabe que internacionalmente, a gente às vezes participa de alguns eventos fora do Brasil, nos Estados Unidos, já é mandatório. O cliente também precisa contratar a apólice relacionada ao stand, ao espaço, né? Então, assim, se ele tiver uma mesinha ali, um totemzinho, ele precisa contratar essa apólice. Então, é bem interessante isso, né? Essa tendência. Poxa, se tem internacionalmente, acho que é uma coisa para os próximos anos realmente acontecer aqui no Brasil de verdade. Hoje há essa exigência dentro do teu evento? Olha, no Brasil não tem essa exigência, né? A gente não é uma coisa comum aqui no mercado brasileiro, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar, inclusive trabalhar juntos aí para os próximos anos, porque provavelmente a policy só para o stand é muito menor em ainda, conta. O custo acaba valendo a pena você não correr o risco de ficar sem, né? Exato, porque tem organizações, obviamente, que ela só coloca o espaço ali e aquele parceiro providencia tudo, montagem. E como que você, como organizadora, vai ficar tranquila, porque você não sabe qual empresa de montagem, o que vai estar servindo de comida, de bebida, se vai estar um tapete mal colocado, um fio que não está muito bem adequado ali, né? Você não tem o controle de toda aquela situação. Exatamente. Em responsabilidade civil, como organização, é óbvio que tem a responsabilidade diante daquilo, né? Então, por que não dividir, compartilhar para que cada stand tenha o seu próprio seguro? Eu acho que no caso, né, aqui no nosso evento, a gente entrega as estruturas prontas, né? Como eu falei, são espaços padronizados, mas realmente, assim, eu acho que num evento em que o próprio cliente acaba fazendo a montagem, acho que é essencial você comunicar e exigir que esse cliente contrate a apólice, porque... Juliana, deixa eu tirar uma dúvida. Por um acaso, você já ouviu falar no seguro de cancelamento de evento? Não. Isso que nós estávamos falando, né? O nosso papel aqui é levar cada vez mais informações para os nossos corretores de produtos extremamente importantes, mas que por algum motivo acaba não chegando até o cliente final. Esse seguro, ele vai pensar exatamente no bolso do organizador. Pensa tudo que vocês investiram aqui, locação de espaço, marketing, tudo. E por algum motivo de força maior, o evento ele precisa ser cancelado, adiado ou interrompido, né? Um incêndio, um vendaval, algo que impossibilite os visitantes de chegarem até o local. Né? Tudo isso existe um seguro próprio que geralmente não está naquele pacotinho básico que a gente trabalha, né? Então, esse é mais um exemplo de como que nós, como MGAs, precisamos estar presentes junto com os corretores para fazer com que todos os tipos de seguro sejam levados até os clientes. Né? Não, e aí isso é bem interessante, porque... por exemplo, a gente passou por isso super recentemente, né? Na pandemia, nós precisamos adiar o evento. Era junho? Era em junho? Abril, né? Não, o evento ia ser em abril, então foi imediatamente após o fechamento das coisas. O que aconteceu? Eu acabei negociando o adiamento, vamos dizer assim, né? Naquele momento a gente achava que vai voltar daqui um mês, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Mas a gente acabou negociando esse adiamento um pouquinho antes do governo fechar tudo, que começou a fechar realmente, né, aqui no Brasil. A gente foi acompanhando o que estava acontecendo fora e falou, olha, acho que não vai rolar, não vamos conseguir rodar esse evento. Então, o lugar já estava pago, porque estava chegando o evento quando as coisas começaram a sair do controle. A gente adiou e começou a adiar indefinidamente. Ficou assim, vamos marcar quando der.
A gente tinha alguns patrocínios vendidos, aí o que a gente fez? A gente rodou, isso era em 2020, né? A gente rodou em 2021 um evento online. Então, alguns patrocinadores a gente trabalhou a venda ali, tudo nesse evento online. E aí depois a gente retomou o evento só em 2022. Aí, Você sabia que presencial, pandemia poderia ser poderia um estar risco nessa, coberto? poderia estar dentro 100%, dessa Uma perspectiva. taxa Ju, de 0,2% do orçamento. Nossa. bem Hoje, interessante. claro que nós não vamos fazer riscos de doenças contagiosas já conhecidas, mas era um risco que poderia ser completamente amparado, né? E aí é muito amplo. Obviamente, aqui você está falando de um espaço fechado, você não precisa ter uma preocupação com condições climáticas, Perfeito. né? Uhum. Mas se porventura Se em um fosse evento aberto, no local aberto, você tem essa cobertura, ou se você depende de um palestrante essencial para aquele evento e esse palestrante não consegue, vem a faltar ou por um problema de saúde, por uma questão aí de trânsito, uma questão de transporte, é uma questão amparada. Aqui nós temos cobertura até de luto nacional, terrorismo, né? Obviamente a gente não dá, é uma pólice ao risco, mas a gente não dá cobertura, por exemplo, para greve dos próprios funcionários, quebra de contrato, falta de público por falta de publicidade, Certo. marketing, né? Mas do resto é uma cobertura extremamente ampla, né? Então, olha a importância, Anderson, de cada vez mais a gente treinar esse corretor para que todas as soluções Perfeito. sejam realmente colocadas aqui. Exatamente, a mensagem chegar pra gente aqui, que é o organizador e que, assim, quem organiza evento sabe que é uma coisa de louco, né? A gente vai chegando perto do evento, você tem tantas demandas, tanta coisa para cuidar que realmente você precisa o organizador precisa de um corretor que pegue na mão e ensine a contratar o produto, porque é muita informação, né? Então acho que no caso de um organizador de evento valeria muito a pena um corretor bem atencioso que conseguisse explicar toda essa gama de possibilidades para a gente, né? Por exemplo, essa pólice que você comentou, mais focada em cancelamento, não sei se seria uma coisa agregada ao resto do que a gente contrata, mas é uma coisa que você teria que contratar, que eu acho que é importante contratar na nascente do evento, assim, né? Antes de você começar a fazer tudo, você já ter essa possibilidade contratada, porque, né, aí ao longo do tempo que você está comercializando o evento, essas variáveis podem acontecer. Então, Ele não é um seguro igual o nosso pacotinho básico que a gente consegue contratar na véspera. sim, Justamente porque o risco de um possível cancelamento, ele pode pode estar acontecer acontecendo lá meses atrás. atrás. perfeito. Né? Mas que bom, e que bom que você achou que é um produto que pode se adequar às necessidades aqui Nossa, do eu evento. acho que tá super dentro. Né? A gente tem, por exemplo, planejando aí no nosso portfólio alguns eventos misturado um pouco com imersões fora do Brasil. Então, talvez alguma coisa nesse sentido, não sei o que pode ser feito para cobrir alguns riscos relacionados a isso, né? Guerra. Então, a gente está marcado para ir para, sei lá, China, e aí tem uma guerra no meio. Como é que a gente faz para reagendar tudo isso? De repente, essas apólices podem oferecer possibilidades aí dentro dessa Que perspectiva. no final do dia, você como organizadora, tenho certeza que contrata sempre os melhores profissionais, seja para montagem, de qualquer situação. Mas a gente nunca quer que nada aconteça de Sim. errado. Só que a única coisa que faz você colocar a cabeça no travesseiro no final do dia e dormir tranquila eu fiz o meu melhor, contratei os melhores profissionais, mas mesmo assim, se algo der errado, eu tô tranquila porque Sim. eu contratei a melhor apólice de seguros. Sim, e assim, um produto que seja completo, né? Que você vai olhar ali e trabalhar várias possibilidades de risco do que é o negócio de eventos, né? Porque parece que não, mas é um business complexo. Né? A gente Bom. já organizou eventos pequenos, assim, cara, É... eu não quero isso. Isso não é pra mim. enlouquecedor, gente. Aí eu falei, isso não é pra mim. enlouquecedor. Não é pra qualquer um, É tem que teste gostar pra muito. cardíaco. Né? Eu cheguei lá pra conversar com a Juliana e ela, nossa, o e-mail aqui foi errado.
um e-mail, uma coisa relativamente simples, né? Mas pode acontecer desde um e-mail enviado errado como algo muito maior. Não, e essas coisas que a gente não tem Cancelamento. controle, gente, é muito, né? A gente tá à mercê e tá todo mundo, né? Então, você vê muitos eventos de corrida, por exemplo, você tem muitos riscos que são associados ali, que... Estava comentando mais cedo com a Juliana sobre a última edição da Fórmula 1 lá em Miami, que eles alteraram o horário para mais cedo, porque o órgão lá que dita, né, a questão meteorológica Calor. sinalizou que o horário da corrida poderia ter chuva, raio e tudo mais, e para não acontecer o cancelamento, eles alteraram o horário. Então, E lá praticamente fecha. não, essas corridas de rua, assim, tá sofrendo muito, porque é um desafio também esses eventos climáticos, as coisas estão mudando, né? O nosso clima tá mudando. E aí acaba que impacta, então cancelar, adiar, enfim. Ó, amanhã a gente vai estar aqui no evento, acompanhando um pouquinho do InsurTech Brasil, mas Ju, convido o pessoal aí para a próxima edição. Perfeito. Olha, ainda não tenho a data de 2027, mas a gente está aqui, 2026 com o InsurTech Brasil. A gente também leva o pessoal do mercado de seguros aqui do Brasil para o ITC Vegas, que é um evento que acontece nos Estados Unidos no segundo semestre. Vai acontecer esse ano no final de setembro. E aí é só entrar em contato com a gente da organização para se inscrever, para ir com a gente para Las Vegas ou para já reservar as vagas aí para o InsurTech Brasil de 2027. Obrigado, Ju, Obrigada. pela recepção. Adorei. Muito Obrigada. Prazer. Prazer, adorei. Opa, pessoal, chegamos aqui no Rio de Janeiro. O Anderson acompanhou a Juliana lá em São Paulo e eu tô tendo a honra de acompanhar ela aqui no dia de hoje, no Rio de Janeiro. E Juliana, conta pra gente o que a gente veio fazer aqui hoje. Nós viemos conhecer o novo escritório da Essora aqui no Rio. Estou bem animada. Vamos com a gente? Como vai, Márcio? Tudo bem? Tudo Bem-vindo. ótimo. Muito obrigada. Conhecer Márcio, o nosso tudo bem? escritório novo. Prazer. Tudo bem, prazer. Muito bonito, por sinal. Obrigado. Pessoal, chegamos aqui na ESSOR. Juliana, apresente pra gente aqui o nosso anfitrião de hoje que está nos recebendo aqui. Esse é o Márcio Feital, diretor VP da Essora. É um prazer estar aqui, Márcio. Obrigada pela recepção e pela parceria. Prazer meu recebê-los aqui hoje. Apresentar o escritório. Realmente a gente se mudou para cá tem cerca de um mês. Não só para receber todo o nosso time, né, mas também que receber os parceiros de negócios e corretores, clientes que venham nos visitar. Então, esse escritório não é menos para nós e muito mais para vocês, parceiros. Que bom. Então a gente clientes. convida também, né, os corretores aqui da região, né, numa próxima oportunidade que a Axper estiver aqui, vem tomar um café com a gente e conversar aí sobre as novidades. Que legal. Pessoal, vamos lá sentar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre essa parceria? Aí conta pra gente, Márcio, como é que é um pouquinho da ESSOR aqui? Como é que é essa estrutura e como vocês pensaram em vindo pra cá pro escritório? Bom, a Essor, ela tem 14 anos de seguros aqui no Brasil. A gente trabalha com muitas parcerias. A gente tem vários ramos de seguros, vários produtos de seguros. E essas parcerias, como a Juliana da Axper, são importantíssimas para o negócio, né? Então, a forma da gente atingir a necessidade de vários ramos, de vários produtos diferentes, através dessas parcerias. Então, para o ramo de eventos e audiovisual, a Axper é a nossa parceira exclusiva e imprescindível para a gente alcançar esse público, e não só com o relacionamento, a prospecção comercial, mas também com o conhecimento técnico, né? A Juliana é uma especialista nesse tipo de produto e o conceito que a companhia tem de trabalhar com parceiros é exatamente para trazer a máxima expertise em determinados nichos do mercado de seguros. Então a gente tem uma parceira que conhece esses seguros há mais de 20 anos, né, Juliana? E a gente está há 5 anos nessa parceria muito exitosa com a Essor Axper e trazendo soluções, mais novidades que a Juliana em breve vai contar, trazendo soluções para esse público, né? Para quem precisa realmente garantir eventos e produções audiovisuais.
E Márcia, aproveitando que a gente está aqui nessa visita, né, Juliana, conta um pouquinho pra gente o porquê dessa parceria, esse produto incrível que vocês criaram, mas o porquê você escolher a Juliana, a Axpert, como parceira e não internalizar esse produto, né, interiorizar ele aqui e vocês mesmos produzir algo parecido. A ESSO acredita muito que ter parceiros estratégicos para nichos de produtos específicos de seguro traz muita, além do conhecimento técnico, traz muito mais possibilidade de agilidade, de trazer soluções para o mercado e realmente a garantia de uma expertise técnica, de um aprofundamento na subscrição, aprofundamento no atendimento aos nossos clientes finais. Então, a gente acredita muito que é como você unir forças, né? Então, você tem a seguradora que vai prover a cobertura, que vai fazer todo o trabalho realmente de garantia do risco, mas o conhecimento técnico de quem trabalha muito tempo nesse mercado, que conhece muito o produto, agrega, e aí a gente tem a 4 mãos ali um produto realmente com a qualidade técnica, com diferenciais, com inovação, que é o mote da companhia. Realmente ter uma robustez financeira, ter uma expertise técnica, mas ter também inovação. Isso está no nosso DNA, a gente tem que estar sempre procurando inovar nossos produtos. E a Juliana tem trazido sempre esse conceito para a gente, para o mercado, né? E a gente tem um produto hoje em dia bem diferenciado, um produto que tem, a Juliana vai falar um pouco mais para frente, mas que tem diferenciais inovadores, diferenciais realmente exclusivos, e não só a questão dos diferenciais que a gente tem hoje, mas a possibilidade de estar sempre mudando, olhando o mercado, o que o mercado precisa, o que os clientes precisam, o que os nossos corretores precisam e atender essas necessidades. E quando foi que surgiu essa parceria? Quando que vocês se encontraram? Nessa parceria já tem 5 anos, né? Muito bem vividos, graças a Deus. E passa rápido. E desses 5 anos a gente pode dizer, assim, há pouco tempo estávamos conversando em outro momento, né, sobre isso, né, que a gente consegue olhar e ver o quanto inclusive a gente evoluiu, não só em processos, o que é natural, mas no produto, no que a gente está entregando para os clientes, no tamanho do negócio, enfim, é uma parceria realmente muito proveitosa. Acho que eu costumo dizer que não só para a seguradora e para a parceira, no caso aqui a Axpert e a própria ESSO, mas também para os nossos clientes, para os nossos corretores. Está sendo muito proveitoso, acho que todos vão concordar que está sendo muito proveitoso a gente poder ter esses produtos de eventos e audiovisual para oferecer para a nossa rede de corretores, para os nossos clientes. Né? E Juliana, o Márcio comentou que é um produto exclusivo, só tem ele. Conta pra gente por que ele é exclusivo, por que só tem ele no mercado. Pois é, Caleb, é o único produto em responsabilidade civil all risks. O que significa isso? Cobre todos os riscos, exceto os riscos excluídos, né? Quando nós tivemos a oportunidade de iniciar a parceria com a ESSO, nós não queríamos fazer a mesma coisa que o mercado estava fazendo, né? Interessante, pegando o gancho do que vocês estavam falando do início, quanto tempo da parceria, né? A parceria nasceu no meio da pandemia. Em um departamento que estava desligado, porque nem tínhamos ideia de quando a vacina ia chegar aqui no Brasil e no mundo, né? Então a ESSO, pelo contrário de muitas outras companhias que decidiram sair, ela abraçou a ideia, pois sabia que uma hora essa pandemia ia embora, como de fato foi. Então, não deixar o corretor na mão e principalmente decidir entrar num segmento e fazer diferente, trazer um clausulado realmente inovador. Então, quando nós falamos de um produto muito mais completo, né, o corretor, apenas um clique, ele já resolve 20 coberturas que na concorrente ele teria que contratar de forma adicional. E isso o cliente final também enxerga como um grande benefício, né? Porque não significa que o produto ele é muito mais completo e vai ser muito mais caro. Pelo contrário, né? Nós trazemos também uma grande diferença aí em custo. Né? Então, agradecer mesmo, né, a parceria, né, por acreditar na Axpert, né, e deixar o parceiro realmente mostrar as necessidades.
o ouvir o mercado, o ouvir o corretor, né? Então não é pegar um simples clausulado. Esse clausulado ele tem que ter um vocabulário, né? Às vezes nem do corretor, é do cliente final desse corretor. Né, todo um linguajar da indústria, porque só quando você se coloca realmente como especialista e você ouve a necessidade do mercado, fica muito mais fácil o próprio mercado responder de forma positiva, né? Então hoje a gente já emite mais de 1.500 apólices por mês, né? Então todos os corretores que abraçaram o nosso produto, né, os números mostram isso, né? Essa aceitação, né, de aprovação com relação a esse produto diferenciado. Então o corretor garante a cobertura completa, o preço competitivo e ainda é ágil para contratar, né? Ainda tem essa agilidade na contratação. Principalmente nesse setor, que muitas vezes um evento ele começa daqui a pouco. Às vezes o cliente ele vai descobrir a necessidade de contratar essa apólice quando ele está chegando no local para iniciar a montagem. Então a Essor, junto com a Axper aqui, nós temos um sistema extremamente ágil, onde o corretor ele pode, minutos antes do evento, entrar ali no sistema, contratar a apólice que já sai com um boleto para pagamento, né? Então, essa ida rápida ao mercado, né, ouvindo a necessidade do cliente final, para o corretor é fundamental, ter parceiros como nós. E quando a gente fala evento, o que entra aí dentro? Entra tudo, entra desde eventos sociais, eventos corporativos, até mega festivais. Né? Nós estamos preparando, não vou dar spoiler aqui ainda, mas temos algumas coberturas inéditas que estamos para lançar, né? Em parceria com a Essor também, que eu tenho certeza que o corretor parceiro vai ficar muito satisfeito com as novidades que estão por vir. Legal. Então, pessoal, continua acompanhando a gente ainda vai seguir com a Juliana, mas a gente está aqui com a Essor. Muito obrigado, Márcio, quero te agradecer. Mande um recado aí para os corretores que ainda não conhecem a Essor, e para conhecer, que ainda não conhecem a Axpert, como é que você diria para eles para conhecer um pouquinho e para entrar nesse ramo aí de seguros de eventos, entretenimento? O que eu diria é que se eles não conhecem a Essor e não conhecem a Axpert, eles estão perdendo tempo. Isso é o mais importante. E dinheiro, né? E dinheiro na mesa. Se precisa, e deixando de atender talvez o seu cliente, né? Se precisa realmente, se tem algum tipo de negócio nessa área de eventos e audiovisual, a gente realmente convida a conhecer o produto. Como eu falei antes, é um produto inovador, um produto diferenciado, um produto com uma capacidade técnica muito grande e que se ouviu o mercado, como a Juliana colocou. E quando a Axpert trouxe para a Essor, a gente adora esse tipo de parceria porque a seguradora consegue muito mais próximo dessa necessidade, ouvindo quem está lá na ponta, quem está lá vivendo aquele risco no dia a dia, conhece aquele risco muito bem. Então, eu diria, venha conhecer da Axpert. A Axpert vai estar à disposição para atender e a Essor também está à disposição para dar todo o apoio e todo o suporte. Pessoal, chegamos aqui, encontramos com o Paulo, estamos acompanhando a Juliana nesse almoço com o corretor parceiro e a gente vai falar aqui um pouquinho da história do Paulo, que é parceiro da Axpert. Paulo, conta um pouquinho dessa história, como é que começou aí na corretagem, como é que você iniciou, quanto tempo, conta um pouquinho da trajetória da sua corretora aqui pra gente também. Então, eu fui funcionário de uma seguradora multinacional, depois de 7 anos, em 1980 eu abri a Nova Visão Seguros, trazendo uma nova perspectiva para o mercado já desde aquela época. E a corretora hoje ela é focada em seguros corporativos, na parte de benefícios também, temos um grande segmento em benefício, e também nos especializamos na cobertura de seguro para eventos. Então fizemos uma grande parceria, a Juliana já é uma parceira de longa data, e a Axpert trouxe soluções que realmente nós podemos entregar aos nossos clientes como soluções bem apropriadas para eles. Então, em sentido de seguro de RC Eventos, né, nós sempre contamos com a parceria da Juliana na Axpert para nos dar um assessoramento das melhores coberturas e as melhores condições para os nossos clientes. E como é que surgiu essa parceria? Onde vocês se encontraram? Olha, nem vamos falar de datas, né? Mas já faz muitos e muitos anos aí, né? Numa antiga casa, né, Paulo? Mas o que eu acho que no nosso mercado o que prevalece muito é a questão da confiança,
né? E claro, o corretor, ele precisa encontrar um bom produto, né? Quando ele encontra um parceiro que pega na mão e que vamos juntos, né? E ajudar a profissionalizar esse mercado, né? Eu acho que deu uma parceria interessante aí que já está uma longa data. E o que motivou vocês a trazerem para dentro da corretora a Axpert e em comparação a outros também que compartilham o produto? O que foi a exclusividade do produto, essa parceria? Na realidade, nossos clientes são clientes de corporações grandes e nós precisamos de soluções de coberturas de importância seguradas diferenciada para os nossos clientes. E a Axpert, a Juliana, é uma pessoa que é especialista também nessa área e ela então nos ajuda a criar coberturas e apólice específica para atender a necessidade dos nossos clientes, que são clientes corporativos. Que tipo de eventos esses clientes trazem para você? Olha, eu já muitos anos atrás, nós trabalhamos muito com seguro de evento de shows, né? Que nós já fizemos muito também. E hoje nós estamos trabalhando para que alguns clientes nossos corporativos que alugam espaço para evento possam fazer uma apólice que deem a ele a tranquilidade caso ocorra algum imprevisto no evento que eles estão realizando dentro da sua localização. Então a Juliana tem me ajudado muito a apresentar essas soluções aos nossos clientes. Então, Juliana, são eventos ali desde pequenos eventos a mega eventos, né? Exatamente. Mesmo um evento corporativo, né, Paulo, nós podemos ter algumas surpresas, alguns fogos de artifício, alguma coisa diferenciada, né? Então, a gente ajuda o corretor aí a encontrar as melhores soluções para determinados eventos. Paulo, muito obrigado por receber a gente aqui nesse almoço que vocês vão realizar. Muito obrigado por participar aqui do Seguros na Prática. Deixa um recado aí para quem não conhece a Axpert, o que você diria? Eu diria que quem é corretor de seguro e deseja, né, trabalhar nesse segmento de evento, procure a Juliana e a Axpert, que ele vai encontrar a solução adequada para o cliente dele também, como nós estamos encontrando com ela nessa parceria que estamos fazendo. Assinado embaixo. Obrigada, Paulo, por toda a parceria aí. Muito obrigado, pessoal. Ju, prazer passar esse dia aqui contigo, conhecer um pouquinho da tua história, da história da Axpert. A gente vai ter a oportunidade de visitar um evento como esse e compartilhar um pouquinho, né, com a nossa audiência sobre esse universo, sobre esse mundo dos eventos, do entretenimento. Muito legal. Foi muito bacana. Eu agradeço a sua vinda. Foi um dia muito especial para a gente também poder ter essa oportunidade de fazer chegar até o nosso parceiro corretor esse mundo que é o entretenimento, né? E mostrar para ele que existe um mundo além do automóvel, um ramo praticamente inexplorado aí, prontinho aí, aguardando o corretor explorar. Espero que seja a primeira de muitas oportunidades de conteúdos que a gente venha fazer aqui no canal. Com certeza, conte conosco.